hoje nós celebramos o domingo da Reforma Protestante, embora saibamos que o dia da Reforma é o dia 31 de outubro, o domingo anterior ao dia 31 é o domingo da Reforma Protestante. E um dos lemas da Reforma continua sendo, porque a Igreja Reformada está sempre em reforma, esse também é um dos lemas, mas um dos lemas, um dos solas da Reforma mais importantes é o sola scriptura, que quer dizer somente a Escritura, somente a palavra de Deus é a única regra de fé e de prática, é a verdade, é suficiente para a nossa salvação. Juntamente com aqueles outros 4 solas, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria, eles formam uma espécie de fundamento, de alicerce para nós cristãos protestantes. E nós sabemos que a Reforma foi este movimento, este avivamento dado por Deus, responsável por entregar a Bíblia novamente nas mãos do povo. A palavra de Deus, escrita ali no latim, era um privilégio apenas da classe sacerdotal. Mas a partir, por exemplo, de Lutero, que traduziu para a língua alemã, de Wycliffe, traduzindo para a língua inglesa, a palavra de Deus foi entregue na língua do povo, nas mãos do povo. E isso trouxe a Escritura novamente para o centro da vida cristã. Esse movimento foi tremendo, porque tirou a Escritura apenas daquela redoma da vida religiosa, da vida eclesiástica, e trouxe para a vida comum do lar, trouxe para a vida do trabalho, trouxe para a vida do sapateiro, do açougueiro, da dona de casa, do estudante. A Bíblia podia ser lida. E nós continuamos afirmando, portanto, que ela é a nossa única regra de fé e prática, inspirada plenamente por Deus, suficiente para a nossa instrução, para a nossa correção, para a nossa edificação. E veja, um dos aspectos da vida do povo de Deus mais celebrados nos Salmos é exatamente a meditação, a reflexão na palavra de Deus. A começar do Salmo número 1. O Salmo número 1, que é o salmo de abertura do saltério, os Salmos 1 e 2, formam ali essa abertura, essa introdução ao saltério. Ele contrasta o justo e o ímpio, e o muro divisor, a linha divisória entre esses dois grupos é exatamente essa. O justo ama a palavra de Deus e medita na palavra de Deus, enquanto o ímpio encontra o seu prazer não na lei do Senhor, mas na zombaria, no pecado, no escárnio. Essa é a linha divisória. Nós temos o Salmo 19, que celebra a revelação de Deus, tanto a revelação geral, os céus proclamam, e veja que há um verbo aqui, muito semelhante a falar, transmitir. O salmista diz: embora não haja nenhum som, nós ouvimos essa voz. É o que eu chamo do silêncio ensurdecedor da criação, A criação fala por meio do seu silêncio. Mas logo em seguida o salmista, sem mudar do assunto, já nos fala da revelação especial de Deus, a sua palavra. A lei do Senhor é perfeita, ela é doce, ela é justa. Então, mais um salmo de celebração da palavra de Deus. Mas certamente o auge, o Monte Everest da celebração da palavra de Deus no saltério é o Salmo 119, o mais longo das Escrituras Sagradas. Nessa semana eu devo ter lido ele umas 3 vezes, tanta riqueza que você tem ali, É uma obra bela, é uma obra bonita, é uma obra muito bem escrita. Só pela estrutura dela a gente já pode perceber isso. São 22 estrofes, cada estrofe correspondendo a uma letra do alfabeto hebraico, e iniciado, a linha da estrofe iniciada pela letra correspondente, ou seja, uma obra pensada, uma obra trabalhada. E cada estrofe é composta de 8 versos. Talvez, é uma suposição, que esses 8 versos estejam ligados aos 8 sinônimos de escrituras que o salmista usa ao longo do Salmo 119. Lei, testemunhos, preceitos, decretos, mandamentos, juízos, palavra, promessa, todos sinônimos de escritura. Então veja, nós não vamos ler o Salmo todo, mas pensando na importância que
que a palavra de Deus tem em nossas vidas, e na celebração deste dia da Reforma Protestante, me veio à mente uma frase, uma expressão atribuída a Jonathan Edwards, né, o puritano, né, já finalzinho aí do puritanismo, né, que ele diz que nós precisávamos de pessoas, obviamente guiadas pela palavra de Deus, transformadas pela palavra de Deus, que tivessem luz na mente e fogo no coração. Luz na mente e fogo no coração. E é exatamente essa divisão que as crianças vão fazer aí na folha, né? A primeira, luz na mente; a segunda, fogo no coração. Então nós vamos fazer, digamos, um corte temático do Salmo 119. Vamos ver como esse salmo nos mostra isso, a importância de termos luz na mente, mas também fogo no coração. E o que isso quer dizer? Quer dizer que uma boa leitura da palavra deve nos levar tanto a pensarmos de acordo com a palavra de Deus, observarmos o mundo e pensarmos toda a realidade à luz da palavra de Deus, mas também encontrarmos satisfação, prazer, deleite, regozijo, devoção, uma vida espiritual robusta por meio da palavra de Deus. Então nós não podemos separar o que Deus uniu: conhecimento e devoção, lógica e piedade, cosmovisão e oração. Não podemos dividir isso. Então, crianças, na primeira parte aí do salmo, você pode botar da sua folhinha, né, luz na mente, e você vai desenhar uma lâmpada bem bonita, pode ser uma lâmpada bem grandona, uma lâmpada que ilumina, um símbolo de iluminação. E é exatamente esta imagem que nós temos no versículo 105 do Salmo, um versículo muito conhecido. Nós vamos passear um pouquinho pelo Salmo, tá? Então deixa aberto, vá comigo. Salmo 105, veja: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. E num complemento a esta noção de iluminação do pensar, de iluminação do caminho, nós temos o verso 130. A explicação das tuas palavras, qual é o verbo aqui? Ilumina e dá discernimento aos inexperientes. A ideia aqui é muito clara. A Bíblia, a palavra de Deus, nos orienta em todas as coisas. Eu quero frisar bem isso: em tudo, em todas as coisas. Nós não temos aqui apenas um manual de oração, ou como devemos prestar culto a Deus. A Bíblia não tem apenas o lugar de primazia no domingo da igreja, na sua vida espiritual, mas conforme dissemos, que aconteceu na Reforma, devemos restaurar isso em nossos dias. A Bíblia deve guiar todos os nossos caminhos e pensamentos em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia é suficiente para nos dar princípios e iluminar os nossos olhos para compreendermos, explicarmos toda a realidade. Não, pastor, será que a Bíblia fala, por exemplo, sobre arte, sobre educação, sobre política? Sim, um inequívoco sim, a Bíblia é suficiente. Deus nos deu aqui, não obviamente pormenores. Você não vai encontrar aqui a fórmula química da água, você não vai encontrar aqui se é melhor o presidencialismo ou o parlamentarismo, você não vai encontrar isso aqui, mas você vai encontrar princípios muito claros, por meio dos quais você pode pensar e guiar a sua vida em todas as coisas, ao uso do seu dinheiro, ao momento de entretenimento, ou como eu costumo dar o exemplo e brinquei com os meus filhos, até mesmo a arquitetura cristã. Você sabia que a Bíblia tem princípios? Por exemplo, você construir uma casa de um modo cristão, sabia disso? Depois eu te digo como é que é uma casa, como seria uma casa cristã. Deixa eu dizer logo, ela teria sala e cozinha grande e quartos pequenos, porque sala e cozinha é o local da comunhão, é o local da refeição, é o local do partilhar a vida familiar. O quarto é o local do individualismo, né? Daquele que você fica quietinho, então ele tem que ser pequeno, bem desconfortável,
para que a sala, né? E de preferência um jardim para você ter ali um pequeno Éden, né? Para você lembrar da criação de Deus. Essa seria uma casa cristã. Você vê, está na Bíblia. Você pode pensar essas coisas todas à luz da Bíblia Sagrada. Então, meus irmãos, nós precisamos ser ensinados a pensar conforme a Escritura. Daqui a pouco eu vou voltar a isso. E esse é um dos pedidos insistentes do salmista no Salmo 119. Ensina-me, ensina-me. Vamos ver, então, esses versículos? Um deles eu vou pedir para as crianças copiarem, tá? Vou dizer só no final qual é, tá? Mas vamos começar lá do início do Salmo 119. Acompanhe comigo, veja o verso 12. Bendito sejas, Senhor, ensina-me os teus decretos. Veja o verso 26. A ti relatei os meus caminhos, e tu me respondeste, ensina-me os teus decretos. Veja o verso 29. Desvia-me dos caminhos enganosos, por tua graça, ensina-me a tua lei. Verso 33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Pule para o versículo 64. A terra está cheia do teu amor, Senhor, ensina-me os teus decretos. Você ainda não está convencido? Vamos mais um pouquinho então. Verso 66. Ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio em teus mandamentos. Verso 68, aí pertinho. Tu és bom e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos. Versículo 124. Trata o teu servo conforme o teu amor leal e ensina-me os teus decretos. E por fim, versículo 135, faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Há também pedidos usando sinônimos. Vejam uma sequência muito bonita dos versículos 34, 35 e 36. Há uma mudança do verbo, mas a ideia é a mesma. Dá-me entendimento, verso 34. Dirige-me, verso 35. Inclina o meu coração, verso 36. Meus irmãos, esse pedido é urgente. E quantos de nós temos pedido isso ao Senhor? Senhor, ensina-me. Ensina-me a pensar toda a realidade à luz da Tua palavra. Quantos aqui têm feito esta oração? Senhor, eu quero ser ensinado por Ti. E, irmãos, nós cremos que precisamos urgentemente de uma reforma no nosso modo de pensar. Porque embora o povo evangélico esteja crescendo nesse país e continue crendo na Bíblia como palavra de Deus, muitos sofrem de um verdadeiro analfabetismo bíblico, ou seja, desconhecem as Escrituras, são movidos apenas por emoções e pelo que é falado, né, tiradas, chavões. Mas não apenas isso, muitos sofrem de uma dissonância cognitiva, né? O que é isso? É quando duas ideias contraditórias convivem na sua mente e você não se dá conta disso, entendeu? Elas são contraditórias, elas se chocam, mas estão na sua mente, estão na sua cabeça, e você acha normal viver com aquilo. Se chama dissonância cognitiva, ou seja, pessoas não pensam conforme a Escritura Sagrada. Então, por isso é preciso nós pedirmos, Senhor, ensina-me. Crianças, vocês vão copiar o verso 12, que é bem curtinho. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. É isso que você vai copiar, essa é a sua oração. E não é verdade, meus irmãos, cada vez mais comum nós encontrarmos cristãos que dizem crer na Bíblia, mas não formam sua concepção de mundo por meio da Bíblia Sagrada. Em público, são seculares, são mundanos, embora cultuem na igreja. Eles são piedosos no domingo, sabem orar, sabem levantar suas mãos e cantar, mas de segunda a sábado viram uma chave e pensam de acordo com o mundo, pensam conforme o mundo. E nada ficou mais, né, isso ficou muito claro exatamente por conta das eleições, das discussões políticas, e que muitos temas, por exemplo, morais, foram trazidos para a arena pública e política,
E você ouve cristãos dizendo: não, eu pessoalmente sou contra o aborto, mas eu acho que isso é questão de saúde pública e um direito reprodutivo, repetindo aquelas mesmas frasezinhas prontas de quem pensa exatamente o oposto das Escrituras, e não forma a sua convicção pelas Escrituras, que diz lá no Salmo 139, que tu viste o meu embrião, que João Batista era cheio do Espírito no ventre. Isso é tão claro como a luz do dia. Não é saúde pública, é direito de escolha, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, as mesmas coisas, os mesmos chavões de quem não pensa conforme a Escritura. Não, mas isso é a esfera pública, eu tenho a minha opinião de fé. Não divida o que Deus uniu. Quando Deus fala, Ele fala sobre toda a realidade. Quando Deus ordena, Ele ordena toda a realidade. O que Deus falou é lei para toda a realidade, não importa o que o homem rebelde pense. Então sim, a igreja tem que ser ensinada e a igreja tem que falar conforme a Escritura, publicamente falar conforme a Escritura. Essa é a nossa voz profética, relevante, já que essa palavra é tão bacana para alguns, né? Essa é a relevância da igreja, é falar conforme a Escritura, que é luz para a nossa mente, nos faz pensar o mundo de acordo com Deus, mas também ela é fogo para o nosso coração. Ela desperta em nós satisfação, alegria, prazer. Então, crianças, desenhem um coração bem bonito aí na segunda parte, escreva fogo no coração. A palavra não apenas nos faz pensar corretamente, essa não é toda a história, essa é uma parte muito importante da nossa vida, mas também a palavra renova o nosso coração e nos traz prazer, felicidade, alegria, satisfação. Isso é tão importante, que o Salmo 119 começa assim. As primeiras palavras do Salmo 119, os 2 primeiros versos, são uma bem-aventurança, uma promessa de felicidade. Verso 1, como são felizes. Verso 2, como são felizes. Quem são os felizes? Os que andam, os que vivem, os que obedecem, os que buscam a palavra de Deus. Veja, meus irmãos, aqui está algo contracultural, aqui está algo que o mundo não entende. A nossa satisfação, a nossa alegria, sim, o cristão pode ser feliz, tá, gente? Mas essa felicidade, essa alegria só é encontrada na palavra de Deus e no Deus da palavra. Uma das palavras mais usadas no Salmo 119 é prazer. Prazer. Quer ver? Veja comigo, verso 16. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Veja o verso 24. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Verso 47, tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. Verso 70, o coração deles é insensível, eu, porém, tenho prazer na tua lei. 77, alcance-me a tua misericórdia para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu prazer. 92, se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. 143, tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer. E por fim, verso 174, anseio pela tua salvação, Senhor, a tua lei é o meu prazer. O meu prazer. Crianças, vocês vão copiar o verso 47. Tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. Agora você pode estar se perguntando, mas pastor, esse negócio de buscar prazer não parece um negócio meio hedonista, né? Não parece ser exatamente isso que as pessoas do mundo estão fazendo, buscando o seu prazer? Isso é condenado pela fé cristã? Eu vou deixar que o John Piper responda para você. John Piper tem um livretinho chamado Plena Satisfação em Deus,
onde ele fala sobre a busca de um prazer santo, a busca de um prazer cristão. Piper diz o seguinte: assim ouvimos coisas do tipo: não busque o prazer, busque a obediência. Mas a busca pelo prazer cristão responde: ora, isso é como dizer, não coma maçãs, coma frutas. A maçã é fruta, né? Porque o prazer em Deus é um ato de obediência. Regozijarmos-nos em Deus é um mandamento. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, né? Se obediência significa fazer o que Deus manda, então o prazer não é meramente uma consequência da obediência, mas é um ato de obediência. Ter prazer em Deus, regozijar-se no Senhor, ou como diz a primeira pergunta ali do breve catecismo, gozá-lo para sempre, é um mandamento. Mas como eu posso encontrar prazer em Deus? Salmo 119 responde: por meio da sua palavra. E esse prazer é tão grande que desperta no salmista algo mais profundo, que é o amor pela palavra de Deus. Eu vou ler alguns versos para os irmãos. Verso 97, que é muito semelhante, né? Prazer, amor, o prazer despertando amor. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Verso 113, odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Verso 127, eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro puro. Tem outros, mas é suficiente. Meus irmãos, amar a palavra de Deus só é possível se antes amarmos o Deus da palavra. Mas amarmos o Deus da palavra só é possível porque Deus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Então a pergunta que eu te faço é: onde está o teu coração? Onde está o teu prazer? Qual é o seu amor verdadeiro? Qual é o seu amor verdadeiro? Onde você está buscando satisfação, alegria, prazer? Se não for na lei do Senhor e no Senhor da lei e da palavra, o mundo está pronto para te oferecer qualquer outro ídolo, qualquer outra promessa de felicidade, que passará como palha, não irá perdurar. Quem expressou muito bem esse amor pela palavra, pelo Deus da palavra, pela verdade, este prazer em Deus, foi um reformado antes do tempo, né? Agostinho de Hipona. Ele disse o seguinte em suas confissões: quem conhece a verdade sabe o que é essa luz. Veja aquela noção de luz na mente. E quem conhece a eternidade. O amor a conhece. Ó verdade que és eternidade, ó amor que és verdade, ó eternidade que és amor. Tu és meu Deus, por ti suspiro dia e noite. Então veja, eternidade, verdade, amor, tudo vindo de Deus. Deus, tu és o meu suspiro, tu és o meu prazer, tu és o meu deleite. Agostinho ainda escreve em outro texto: pois muito pouco te ama quem ao mesmo tempo ama qualquer outra coisa que exclua o teu amor. Se amarmos qualquer outra coisa acima de Deus, não podemos dizer que amamos a Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Pouco te ama quem ao mesmo tempo ama qualquer outra coisa que exclua o teu amor. Ó amor que sempre ardes e nunca te extingues. Ó caridade, meu Deus, inflama-me. Olha o pedido de Agostinho: taca fogo no meu coração, Senhor. Senhor, pega uma lata de querosene e gasolina, encharca meu coração e risca um fósforo, inflama-me, Senhor, com o teu amor, com a tua palavra. Meus irmãos, nós precisamos de fogo no coração e de luz na mente. Nós sabemos que nenhum de nós ama perfeitamente ou pensa corretamente o tempo todo, não é verdade? Por isso é que nós precisamos nesta manhã do Evangelho pregado pelo Salmo 119, que aponta para aquele a quem João diz ser a palavra encarnada. A palavra encarnada,
a luz de Deus e aquele em quem nós podemos ter todo o nosso prazer, Jesus Cristo, aquele que se deleitou plenamente no seu Pai, e aquele que cumpriu cada palavra, cada pingo no i da lei de Deus, trazendo para nós plena justiça. Nós precisamos do Evangelho da graça de Jesus Cristo nessa manhã. Aquele que virou-se para os seus discípulos e disse: venham a mim e aprendam de mim. Então, quando nós pedimos, Senhor, ensina-me, conforme o Salmo 119, um cristão hoje deve orar: Senhor, ensina-me mais de ti. Tu és não apenas o mestre, mas tu és o próprio currículo, tu és a própria matéria. Eu quero aprender mais de ti, Senhor. E Senhor, sim, pelo teu Espírito, inflama o meu coração. Aqui sim, meus irmãos, nós podemos pensar corretamente e devotar a Deus toda a nossa vida. Luz na mente, fogo no coração. Isto é o que o Evangelho faz conosco. O Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus, mudando o modo de pensar daqueles que pensavam como o mundo, transformando corações endurecidos em corações inflamados do poder, do amor e da graça de Deus. Se você ainda não experimentou isso na sua vida, nesta manhã eu te convido a experimentar, que você possa pedir isso a Deus: Senhor, ensina-me, Senhor, transforma-me, Senhor, eu quero pensar desta forma, eu quero ter o meu coração experimentando esta alegria. E Deus é poderoso para quebrar os grilhões, perdoar todo aquele que pensa de maneira incorreta, perdoar todo aquele que abriga no seu coração frieza, sombras, e nos fazer agora encontrar prazer em Jesus Cristo e não neste mundo. Vamos orar por isso. Feche os teus olhos. Ó Deus, nós trememos diante da tua palavra, Senhor. Que ela seja luz para as nossas mentes, tão escurecidas, Senhor, pelas filosofias deste mundo, por opiniões, boatos, mentiras, chavões, algumas coisas muito sofisticadas e aparentemente sensatas, mas que revelam nas entrelinhas toda a tolice e toda a rebeldia de um coração pecador, daqueles que não conhecem a Ti. Senhor, faze-nos não apenas pessoas estudiosas ou mais espertas, faze-nos sábios, Senhor. Livra-nos da insensatez e ensina-nos, ó Deus. Ensina-nos, Senhor Jesus, pois o teu fardo é leve, teu jugo é suave. Mas também, Senhor, aquece o nosso coração nesta manhã. Perdoa-nos, ó Deus, se abrigamos outros ídolos, outras promessas de alegria e felicidade. Perdoa-nos, Senhor, se amamos mais outras coisas que excluam o amor por Ti ou que competem com o Teu amor. Que os nossos corações estejam inclinados apenas para Ti, ó Deus. Inflama-nos nesta manhã, Senhor. Que o poder do Teu Espírito Santo encha os nossos corações e mentes nesta manhã. É que, Senhor, sejamos reconhecidos como discípulos do Senhor Jesus Cristo. E que possamos, Senhor, por meio da proclamação fiel da Tua palavra, trazer luz a este mundo de trevas, trazer esperança a um mundo, ó Deus, cansado, triste, enfadonho. Trazermos, Senhor, por meio das nossas palavras e ações, uma satisfação, uma alegria, um prazer que este mundo não conhece. E que tudo isso redunde em honra e glória
ao teu santo nome. Amém.